Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: aspiração ao serviço, vegetarianismo e superação da inércia, razões de almas encarnarem juntas, caminho espiritual e família, chamado da alma, estímulos à busca de Deus, solução do karma e ler no livro da vida e em tudo ver o positivo. E uma pessoa pergunta se é possível, percorrendo este caminho de busca espiritual e de aprimoramento, que a gente possa aspirar que a próxima encarnação seja voltada unicamente para o serviço espiritual. Se você tiver essa aspiração realmente, que a sua próxima encarnação seja uma encarnação de serviço, se você quer realmente isto, se você realmente aspira a isto, não assim de uma maneira vaga, de vez em quando você se lembra, que bom, né, se eu não nascesse, não. Assim não. Ou você realmente aspira a ter uma próxima vida de serviço, realmente de serviço, se você mantém esta aspiração, e se antes de desencarnar, um pouquinho antes de desencarnar, você reafirma esta aspiração, você vai renascer nessas condições. Porque o espírito está aguardando que você queira servir. Então, se você quer realmente servir, se você mantém isto na sua consciência, e se antes de desencarnar você reafirma, olhem, quero isto, você vai nascer com tudo para servir. E se nós podemos dar algumas indicações para aplicar em nossos corpos um tratamento para reduzir a inércia. Bom, todos nós, não é? Somos 30% de inércia. Nosso corpo, 30% é inércia. Claro que a gente pode reduzir um pouco isto. Totalmente não pode, mas pode reduzir um pouco. E um dos caminhos para se reduzir a inércia é nós estarmos sempre perguntando mentalmente para a alma qual deve ser o nosso ritmo, o que nós devemos fazer, qual é o meu trabalho, o que eu devo viver. Ficar perguntando isto, porque aí o ser interior vai colocando a vida num certo ritmo, a vida toda. Agora, se você quer realmente ser mais ágil, se você quer realmente ter um ritmo mais condizente com a necessidade de serviço que precisa para este mundo, se você quer realmente isto, então você pode sim fazer todas essas perguntas para o seu eu interno. Quantas horas eu devo dormir? O que eu devo fazer? Qual é o meu caminho? Ele vai colocando você num ritmo. Certamente, a uma certa altura, ele vai mudar a tua alimentação. Certamente. Porque a alimentação humana, de um modo geral, é totalmente inerte. Aqueles mais ativos são 30% de inércia. Para diminuir isto, você precisa trabalhar um pouco. Precisa mudar de ritmo. Mas é um ritmo adequado, não é o ritmo da sua mente. Então você precisa ter um ritmo adequado. Pergunte ao seu eu interno, o que você deve fazer? O eu interno pode não dizer logo o que você deve fazer, mas ele vai te inspirar a parar de fazer o que você não deve. Sempre que você pede luz, a luz diz, não faça mais isso. Não faça isto. Porque não sabe se você está pronto para fazer. Agora, para deixar de fazer as coisas que não são para ser feitas, isso a gente pode, é só querer. Então, vai responder de alguma forma. E aí a inércia vai mudando de proporção. E se existe alguma ajuda médica e ajuda no reino vegetal. Sim, o reino vegetal está aí para ajudar nisto.
porque o reino vegetal é muito mais dinâmico. De forma que o reino vegetal pode ser até ingerido vivo. Se vocês não transformarem em sopa lá dentro da panela, vocês estão comendo vegetais vivos. Depois que fez sopa, já estão mortos também. Mas não como os outros. Quer dizer, você procure comer coisas vivas do reino vegetal. Procure. Uma pessoa diz: como é que as almas podem se reencontrar em diferentes vidas? As almas podem reencarnar juntas, não? No mesmo período, por diferentes motivos. Não são todos iguais. Algumas almas reencarnam juntas porque estão apegadas umas às outras. Então encarnam juntas por apego. É um motivo para duas almas encarnarem juntas. Outras encarnam juntas para resolverem pendências kármicas materiais entre elas. Então são pendências kármicas materiais que elas têm que resolver. Só pode resolver reencarnando, porque foram pendências aqui, não lá em cima. Foram pendências aqui. Então elas têm que reencarnar juntas de novo para resolver aquelas pendências. E outras reencarnam juntas para se completarem em um serviço. Essas são as almas mais evoluídas. Quando você vê duas almas evoluídas que encarnaram juntas, foi para servir. Não é porque queriam se encontrar, nada disso, isso é para outras almas. Mas alma em serviço, alma evoluída, e que encarna junto, é porque sabe que juntas vão cumprir melhor o plano. Então há diferentes motivos, não, para se estar aqui reencarnando juntos. A pessoa pergunta: como é que eu posso atender ao trabalho relativo à minha família e aos meus filhos e ao mesmo tempo manter uma vida espiritual plena? A vida espiritual é no nosso interior. Com ou sem família aqui fora, você pode fazê-la. Não é por causa da família que você não consegue fazer a vida espiritual, porque a vida espiritual é dentro de você. De forma que com família ou sem família, com boa família, com má família, isso não tem nada a ver. A vida espiritual se faz lá dentro. E as circunstâncias aqui fora podem ser mais ou menos favoráveis. Mas tem muitas pessoas que têm famílias boas, entre aspas, e que não fazem vida espiritual nenhuma. Porque a vida espiritual é lá dentro, não tem nada a ver com isto. Tem nada a ver com a situação externa. Se você está realmente vivendo espiritualmente. Claro que se você tem vida espiritual, portanto interna, isto vai refletir na sua vida externa de alguma maneira. Sua vida externa vai ser muito diferente de alguém que não tem a vida espiritual lá dentro. Então vai refletir aqui fora. Mas uma vida externa desfavorável não impede que você tenha uma vida espiritual lá dentro. E uma pessoa diz que quando a alma lhe deu os impulsos espirituais que ele não atendeu, aí que ele tomou uma série de compromissos na vida e que agora ele gostaria de atender, mas não pode mais, porque ele já tomou muitos compromissos. Bom, a parte que você pode se comunicar com sua alma, não? E responder ao chamado, a sua alma vai ver como é que resolve isto. Para o espírito não há problema nenhum, em nenhum sentido. Você vai falar com sua alma. Você vai dizer: olha, eu reconheço que eu devia ter respondido ao chamado, não respondi, agora estou nessa situação, gostaria de responder. E ela vai dar o chamado adequado para agora. Não vai ser o mesmo. Ela vai te chamar de novo, de uma outra forma. E uma pessoa tem um filho de 14 anos e ela não sabe como falar com ele de Deus. E ele lhe disse outro dia: mãe, eu não sei se acredito em Deus. Aí é que ela ficou preocupada. Em geral, esses seres que encarnam hoje
sabem mais coisas do que nós sabíamos quando encarnamos. E cuidado a não dar para uma criança uma dessas definições tradicionais de Deus. Deus é isto, Deus é aquilo. Tem uma que diz Deus é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Imagina se Deus é um espírito. Coisas desse tipo. Né? Deixa ele descobrir. Deixa ele descobrir. Agora, como que vai ajudá-lo? Você vai buscando isso em você. Você vai buscando. Você sabe o que é Deus? Você já pensou nisso? Você já encontrou Deus dentro de você? Então, você vai fazer essa busca. Você fazer esta busca perto dele é o que você pode fazer de melhor. Porque se você está fazendo essa busca, ele se sente estimulado e ele vai fazer do jeito dele. Aí, em vez dele perguntar, não sei se acredito em Deus, se você está fazendo a busca verdadeira perto dele, ele está percebendo, ele vai dizer, mãe, encontrei Deus, você já encontrou? Mas você precisa estar fazendo a busca. Se você não está fazendo a busca, nem fale nisso com ele, porque você só vai atrapalhá-lo. Porque uma criança tem mais noção disso do que nós que fomos formados aí nos catecismos da vida. Uma pessoa um dia ouviu uma voz interior que lhe disse, saia do país. E ela ficou 6 meses em um país europeu. E lá ela foi fazer estudos. Porque ela ouviu, saia do país. E ela saiu e foi. E a desculpa que ela encontrou foi fazer um curso lá, fazer um estudo. E ela ficou 6 meses lá, fez o estudo, voltou. E ela viu que ela devia ter ido, mas que o estudo foi um pretexto. Ela não foi lá para estudar. Então ela quer saber por que ela foi lá. Ela atendeu a voz, foi, fez estudo de 6 meses, voltou. O que eu fui fazer lá? Então, você pode ter deixado lá algo por fazer. Você deixou algo por fazer lá. Ou tinha que acontecer alguma coisa dentro de você, você estando lá, por causa de coisas kármicas. Então, pode haver momentos em que as coisas, para acontecer conosco, que a gente tenha que se mover para o ambiente coligado com aquilo. Uma vez, o Trigueirinho tinha que resolver um assunto com uma pessoa, não aqui. Ele foi lá, ficou lá, resolveu o assunto com a pessoa e voltou. Só podia ser resolvido lá, porque era lá que as coisas tinham acontecido, 400 anos atrás, e era lá que tinha que acontecer, porque todos os elementos kármicos estavam lá, reunidos lá. Então teve que voltar para um lugar onde há 400 anos não se ia para resolver um problema kármico. Claro que chegou lá e encontrou a outra pessoa encarnada lá também, foi facílimo de resolver. Não podia ser em outro lugar, porque era lá que tinha que ser. Isto são coisas na lei do karma. Então a gente vai para um lugar, a mandado de uma voz, volta e não sabe para que foi lá. Mas se foi realmente uma voz autêntica, lá aconteceu uma coisa que você não teve consciência. Uma pessoa diz que até os 20 anos ela foi extremamente disciplinada, porque ela teve um pai militar. Mas hoje ela tem muita dificuldade em se disciplinar. Por volta dos 21 anos, nós encontramos o ponto que deixamos na encarnação anterior. Então, até os 20 anos, 21, nós começamos a fazer uma certa formação. Nós começamos uma espécie de formação para esta vida, formação básica. E
Por volta dos 21, nós encontramos o ponto que deixamos. Então, é um momento muito interessante este, na nossa trajetória. Como ela tinha sido muito indisciplinada, tanto assim que se tornou indisciplinada quando completou 21, ela foi ajudada nascendo de um pai muito disciplinado. Então, ele ajudou muito, deve tê-la ajudado muito. Porque se não fosse esse pai muito disciplinado, ela teria desordenado completamente depois dos 21. Então foi uma ajuda este pai. Nós costumamos não aceitar os nossos pais. Mas é porque nós não sabemos, não conhecemos esta ordem de todas as vidas. Porque cada um de nós, dentro da ordem, tem os pais que precisa. Se a gente tivesse uma visão bem ampla das coisas, a gente iria agradecer por tudo que acontece. Porque o que acontece é o que nós precisamos. Então o que pode acontecer é que a gente tenha um pai ou uma mãe que a gente não aprecie, ou com os quais a gente não sintoniza. Isto pode acontecer. Mas aqueles pais eram o melhor que foi possível apresentar em todo o nosso karma, para aquela encarnação e para aquele momento da nossa vida. Claro que isto é diferente para cada um, mas aquilo que nos acontece é o mais adequado sempre. Se a gente partisse desse princípio, a gente iria compreender melhor as coisas. E uma pessoa diz que ela procura orientar o filho que tem 3 anos da melhor forma que ela pode. Mas que o pai não faz a mesma busca espiritual que ela. Então que fica uma situação de contraste. Tanto você quanto o pai têm uma certa responsabilidade sobre o menino. Disse uma certa responsabilidade, porque mesmo um menino de 3 anos tem um eu superior dentro. Então, o principal responsável é o eu superior. Mas quem foi canal para eles virem ao mundo foi o pai e a mãe. Então, eles têm uma certa responsabilidade até o momento em que o filho começa a encontrar o eu superior. No momento em que começa a haver um contato com o eu superior, a responsabilidade dos pais vai diminuindo. E os pais, inteligentemente e amorosamente, devem ir cedendo esta responsabilidade para o eu superior que vai crescendo. Então, isto é um trabalho muito sutil, muito delicado, mas que é possível fazer quando existe amor entre os seres. Então, se existe amor no coração daquela criança já desenvolvido, se existe amor no coração dos pais, isto tudo se resolve e acontece no ponto certo e no momento certo. Agora, se não existe amor, amor quer dizer renúncia, quer dizer autoesquecimento. Isto que quer dizer amor? Não é ficar dando as coisas que a pessoa precisa, porque não se sabe se as pessoas precisam daquilo. Amor é a gente se colocar em último lugar e colocar todo o resto em primeiro lugar. Isso chama-se amor. Então, aqui precisa ver se existe amor. Se existe amor, é uma questão de tempo para tudo se ajustar. E se não existe amor, é preciso que cada um invoque esse amor. Se volte para dentro e peça que este amor emerja. Que é para tudo isto se resolver. Mesmo porque pode ser bom para uma criança de 3 anos ter um pai e uma mãe muito diferentes um do outro. Pode ser muito importante isto. Nem sempre é bom que o pai e a mãe estejam com perfeita sintonia. Para nós termos um pai e uma mãe em perfeita sintonia entre eles e conosco, é preciso ter um merecimento kármico. É preciso que a gente, nas vidas passadas, tenha desenvolvido muita harmonia, tenha feito muita harmonia nos ambientes.
Então, como resultado disto, nós vamos nascer num ambiente harmonioso. Mas isto não é para todos, porque nós não sabemos quanta desarmonia nós causamos nas vidas passadas. Isto tudo retorna. Agora, para uma criança de 3 anos ter um pai e uma mãe tão diferentes, isto para ela pode ser bom, porque ela tem 2 referências. E ela pode, então, tendo 2 referências, encontrar qual é o ponto dela. Que não vai ser nem o pai nem a mãe. Mas ela tendo as 2 referências, um que cuida dela e outro que não cuida, ela vai aí encontrar um equilíbrio, uma harmonia. E isto pode ser muito bom para ela. Como a gente parte do princípio que tudo o que acontece é o correto, nós precisamos aprender a ler no livro da vida. Nós o que precisamos é ver o positivo em tudo o que acontece. Porque em tudo o que acontece tem um lado positivo. E nós precisamos aprender a ver isto. E não ver logo o negativo. Então nós precisamos aprender a ver o positivo em tudo. Porque aí vamos ir desenvolvendo esse positivo e vamos aprendendo. Tenho muita dificuldade em conviver com meus pais. Manter-me afastado e neutro seria a melhor solução? Sim, você mesmo apresentou a solução. Então, se você tem dificuldade, se você puder se afastar sem maiores danos, muito bom. Porque aí a distância, às vezes, se resolve melhor as coisas. Desde que você se afaste, não para se separar, mas você se afasta para resolver, percebe? Então você vai se afastar para resolver. Então isto pode sim ser muito positivo. Agora, se afastar para separar, o que vai acontecer é que você vai reencontrá-lo mais adiante. Se não nesta vida, numa outra. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo o acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas.